Olá, eu sou o pastor Eduardo, da comunidade evangélica Templo do Espírito Santo. Este é mais um vídeo do programa A Luz da Palavra. Nós vamos tentar trazer aos irmãos esclarecimentos da Palavra de Deus. Hoje há uma discórdia muito grande entre as igrejas, entre doutrinas, e nós vamos ver a luz da Palavra. E eu creio que essa palavra ela pode mudar a tua maneira de agir, de pensar. Isto pode mudar a tua vida. Vamos começar sem polêmicas, né? A nossa ideia não é polêmica, mas a nossa ideia é trazer o entendimento da palavra. Nesta série nós vamos falar sobre o fim do judaísmo e também vamos trazer algo muito importante, que é o casamento em Caná da Galileia. Até mesmo algumas controvérsias aí, mas nós não vamos falar disso não. Vamos trazer à luz da palavra o fim do judaísmo. Isso vai mudar a tua vida, porque se você ainda é ajudaizado, se você ainda cumpre os princípios judeus, você está debaixo de maldição. O povo judeu nega a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador. E quando nós nos associamos ao judaísmo, fazemos da mesma forma. Negamos a Cristo, mesmo sem querer negá-lo. Vamos à leitura. Está em João, capítulo 2, Evangelho segundo João, capítulo 2, as bodas em Caná, a água feita vinho. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei-as de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam seus empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amados, olhamos para essa palavra e vemos que há uma representação, um casamento, a noiva e o noivo, ela já está representando as bodas do Cordeiro. Mas aqui o interessante é quando chega a notícia, acabou o vinho. Eu sei que vocês já ouviram em diversas pregações em que o vinho é o simbolismo da alegria e tudo mais, mas na verdade não é esse o caso. Acabou o vinho, e então foram até Maria, e Maria até Jesus, e ali então Jesus transforma a água no vinho. E agora o mais interessante é que o mestre Salas vai dizer ao noivo, todos colocam primeiro um vinho bom, depois que todos já beberam, então se dá um vinho de qualidade inferior, afinal todos já estão bêbados, né? Ou já beberam o suficiente. Mas tu fizeste ao contrário. Essa referência, queridos, quando fala que o vinho acabou, acabou os vinhos de sacrifícios, o sangue dos bodes carneiros sacrificiais do judaísmo. E então vem a referência ao vinho excelente. O vinho de inferior qualidade, o vinho dos bodes carneiros, acabou. Agora vem o vinho excelente por último. O vinho, ou seja, o sangue do Cordeiro. A transformação da água em vinho também revela o ministério terrestre de Jesus. Da água do batismo. Jesus não fez, pelo menos a Bíblia não relata um só sinal de Jesus antes do batismo. Jesus começa seu ministério na água do batismo e termina no sangue, no vinho. No sangue, na cruz do Calvário. A referência da água no vinho é uma revelação do ministério terreno de Jesus.
Bem, queridos, acabou o vinho. Nós vamos ver outras referências, outras muitas referências sobre o fim do judaísmo. A questão de Deus não remendar. Pano velho com um remendo novo. Não dá, não casa, um rompe o outro. Jesus não veio remendar a antiga lei, veio fazer novo. Não se coloca vinho novo em odre velho, um vai romper o outro. Jesus veio trazer um novo vinho num novo odre. O judaísmo acabou, irmãos. Você pode ter os seus costumes judaicos e nós vamos continuar respeitando. Porém, biblicamente você se coloca de maldição, se associando ao judaísmo, negando a Cristo como Messias. Jesus nos colocou numa situação bem simples para se compreender quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pela lei não se vai mais a lugar algum. Nem judeu se salva. Há 2000 anos não sobe um judeu por religião. E se você ainda está adorando a Deus nos métodos do judaísmo, se colocando em adoração a uma arca da aliança, um candelabro, ou seja lá qual for o objeto do judaísmo, ou numa igreja que vende a mezuzá, sai fora disso. O Senhor está te chamando para entrar debaixo da graça, debaixo da salvação. E você não precisa de absolutamente nada se você tem Jesus. Pois um dia, creio eu que você o confessou como único, verdadeiro, suficiente Salvador. Este é mais um dos capítulos deste programa, A Luz da Palavra. Nós estaremos explicando muitos temas polêmicos. E se você, porventura, tiver alguma dúvida ou quiser sugerir um tema, por favor, mande para nós que nós teremos prazer em ajudá-los.